capítulo número 8, versículo 22 em diante. Marcos, capítulo 8, versículo 22 em diante. Enquanto você procura, vamos orar. Amantíssimo Deus e eterno Pai Celestial, que o Senhor venha perdoar meus pecados, minhas falhas, meus erros. Que o Senhor venha, meu Senhor da glória, falar conosco através da Tua palavra, Senhor. De Gênesis ao Pai, Apocalipse. Essa palavra é Tua. E qualquer texto que for lido dessa palavra, ó Deus amado, Deus querido, é a Tua boca falando com o Teu povo. Senhor, em nome de Jesus. Amém. Marcos capítulo 8, versículo 22 em diante. Diz assim a Bíblia: chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, cuspindo-lhes nos olhos, impôs-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvore que anda. Depois tornou a pôr-lhes as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe, e distintamente a todos, e mandou-o para sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Podem sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu não quero tratar aqui sobre a maneira que Cristo usou para curar, né? Nós falamos no outro dia que Jesus fez lodo com areia e cuspe e curou um cego. Aqui não. Aqui ele deu uma cusparada no olho do cego, né? Aqui Jesus foi lá. Eu acho que Jesus gostava de curar cego à base do cuspe, porque, né, ele usou muito esse artifício aí. Eu não quero tratar sobre isso. Eu quero tratar sobre a cegueira e sobre o último versículo que nós lemos, que foi: e mandou-o para sua casa, dizendo: não entre na aldeia. O que eu tenho que entender é que tudo que o diabo quer é ver você cego. É tudo que o diabo quer. O diabo precisa que você seja cego, né? Só que não é a cegueira física. O diabo, ele trabalha no espiritual, é no invisível. Então ele quer tornar você cego no espiritual, porque a cegueira no espiritual, ela traz danos iguais no mundo físico. Por quê? Porque o cego, ele não consegue enxergar o que está na frente dele. O cego, ele não consegue enxergar aquilo que está na cara dele. O cego, ele não sabe a direção certa que tomar. Ele não sabe. O cego, para ir a qualquer lugar, ele tem que ter um guia, ele tem que ter instruções. Um cego, quando anda sozinho, ele tem que parar toda hora para perguntar à pessoa qual é o caminho que ele deve tomar para ir para tal lugar. O que ele deve fazer, como é que ele deve atravessar. Ele tem que pedir ajuda para atravessar uma rua. O cego, ele não consegue fazer as coisas sozinho. Por quê? Porque ele é cego.
O cego é alvo fácil para ladrão. Eu namorei uma menina há muitos anos atrás, espero que ela não assista o curso, que o irmão dela já era uma pessoa de idade, ele tinha uma esposa que era cega. E uma amiga da família, uma pessoa que era amiga da família, não, isso é fato real, isso não é historinha não. Uma amiga da família era amante dele. E eu, naquela época, né, ainda não era crente, eu ficava assim, sabe, mesmo sendo novo, mesmo gostando da farra, eu ficava horrorizado, porque, eu achava aquilo que eu traía a garota, porque eu namorava uma menina em casa, ela não podia sair, então eu deixava ela em casa, falava que ia para casa dormir, não ia para casa dormir coisa nenhuma, já tinha outra esperando na roupa para poder passar a noite. Mas eu, mesmo fazendo isso, eu achava aquilo uma covardia. Por quê? O cara sentava na mesa, ficava de beijo e abraço na cara da cega. Ficava beijando e abraçando a amante na cara da cega. É cega, não está vendo? Eles ficavam trocando carícia, com a cega sentada de frente, eles do outro sofá, trocando carinho, a família toda vendo aquilo, achando normal. E o cara lá, com a amante, não precisava se preocupar de fazer escondido, não precisava se preocupar de dar desculpa. Ele do lado da esposa, ele traía ela. Eu achava aquilo ali, eu achava, meu Deus do céu, né? Tipo, eu achava, apesar de eu naquela situação com, sei lá, 19 anos, eu ser a favor de dar uns pulinhos, mas trair uma cega para mim era pecado assim que o cara tinha que morrer fulminado. Ainda mais na cara da cega, né? Então, a cegueira traz isso. A cegueira, o mal te atinge e você não vê. Você não vê, afinal de contas, você é cego. E aí, o diabo, ele quer usar desse artifício da cegueira para nos atingir. E sabe, irmão, é tempo de a gente sair da cegueira. É tempo de nós sairmos da cegueira. Por quê? Porque o cego, irmão, é aquele que ouve a palavra, ouve a orientação, mas faz o contrário. Foi o que nós falamos hoje aqui na escola dominical, Nós falamos sobre isso aqui na escola dominical. As pessoas que sabem o que Deus quer, mas faz o contrário. Sabe qual é o nome disso? Cego. Está na cara da pessoa, mas a pessoa não faz. É cegueira. E essa cegueira, ela tem que cair por terra na nossa vida. Porque senão, nós vamos ser brinquedo na mão de Satanás. Porque ele vai pintar e bordar, ele vai fazer acontecer, e a gente não consegue enxergar. É necessário que essa cegueira saia de nós. É necessário que a gente queira voltar a enxergar. É necessário que a gente saia dessa situação. Por quê? Porque senão nós vamos sofrer, irmão. É como eu falei, a gente não sente a dor do cego porque a gente não é cego. A gente não sente a dor de um cadeirante porque nós não somos cadeirantes. Eu falei isso aqui no outro dia. Graças a Deus não está melhorando. Mas até um tempo atrás estava ruim dele andar na rua. Porque a gente não sente, mas as calçadas são tudo esburacadas. Para quem está com dificuldade na locomoção, com dificuldade para se locomover, não é fácil andar na calçada. Hoje, ele está melhor, ele já anda normalmente, já está andando melhor, já está conseguindo andar. Ele falou para mim um tempo atrás assim, pai, a rampinha ali é a maior dificuldade para mim descer.
Eu nem sabia quando ele falou que tinha rampa, eu nunca notei que tinha rampa ali. Eu nunca percebi que é meio normal o plano ali. Agora imagina com um cadeirante, ele anda. Agora imagina com um cadeirante, que não pode ser na cadeira de roda. Imagina ter que andar por essa mesma calçada, toda esburacada. A gente não sente a dor porque a gente não passa. A gente não enfrenta o problema. Então a gente não consegue mensurar a dor. Agora vai perguntar ao cego o quanto é ruim ser cego. Eles podem até tentar viver bem, eles têm que se habituar, eles têm que se acostumar, eles têm que se adaptar a viver daquele jeito. Mas perguntar para ele assim, está tudo bem, você prefere continuar sendo cego? É claro que não. É claro que ele vai querer enxergar. Né? Eu duvido perguntar para um cego, para seu cego, eu tenho poder, eu tenho condição de fazer você enxergar agora. Você quer enxergar ou quer continuar a ser cego? Ele vai chamar de maluco, vai dizer, o senhor está maluco? O senhor acha que eu quero ser cego? O senhor acha que eu quero ficar sem enxergar? Se o senhor tem esse poder, pelo amor de Deus, para logo sair, fazer eu ver. Só que no espiritual é diferente. A gente parece que não quer sair da cegueira, por quê? Porque Deus toda hora nos chama para a gente voltar a enxergar. Deus toda hora nos chama para a gente sair da cegueira. Mas sabe o que a gente consegue fazer? A gente sempre dá um jeito, de tomar atitude de cego. A gente não consegue enxergar aquilo que Deus quer para nós. A gente não consegue enxergar o caminho que Deus tem para nós. A gente não consegue enxergar a direção que Deus tem para nós. E sabe, irmão, a Bíblia fala sobre dois caminhos. A Bíblia fala sobre dois caminhos. O estreito, que leva para o céu, que leva para a bênção, que leva para uma vida abençoada, e o largo, que leva para o caminho da perdição. A carne, a Bíblia fala que jaz no maligno. A carne, ela pende para as coisas erradas, ela pende para o mal. Então jamais a carne, na cegueira, vai entrar em caminho estreito, irmão. Não vai nem achar um buraco para entrar. Agora o caminho largo é mole para o cego entrar. É mole, é largo, dá para o cego entrar. E esse aqui é o problema, porque o largo está me levando para a perdição. E cada atitude, cada coisa que eu faço contra a vontade de Deus, eu estou tomando o caminho largo para a perdição. E sabe o que acontece? O cego, ele não consegue fazer o que Deus quer. O cego, ele no final, ele sempre impõe a vontade dele, porque é cego. É cego. A vontade dele prevalece na vida dele, na família dele. É cego no trabalho dele. É cego, não vai enxergar o que tem que fazer. É cego, não vai obedecer aquilo que tem que fazer. Por quê? Porque é cego. Aí vai sofrer. Aí vai gemer. O cego parece que é surdo. Porque todo cego tem dificuldade de ouvir no espiritual. Porque tu fala e parece que não está acontecendo nada. E parece que está falando com um maluco. Porque a característica do cego é não conseguir obedecer o caminho certo que tomar. É não conseguir obedecer às orientações que Deus tem para ele. Ele é cego. E tem um detalhe importante nessa passagem. No versículo 24, diz que Jesus mandou para a sua casa dizendo: não entre na aldeia. Sabe o que acontece? Tem o cego que deixou de ser cego, mas voltou a ser cego. Tem cego que por um tempo voltou a enxergar, mas depois de um tempo ele voltou para a cegueira. Sabe por quê? Porque voltou para onde não era para voltar. Jesus vira e fala para o cego assim: ó, agora está enxergando, mas tem um problema, não volta para a aldeia.
Não volta para lá. Ali é o lugar que te fez cego. Ali é o lugar que te fez cego. É o que Deus fala. Olha, aquelas tuas amigas ali, ó, é o que fizeram você ficar cego. Aquelas tuas amigas ali, ó, é o que fizeram você ficar sem enxergar. Ó, não volta para lá. Aqueles teus amigos ali é que fizeram você ficar cego. Ó, não volta para lá. Olha, aquele lugar que você frequentava ali, aquele prostíbulo que entrava ali, é o lugar que te fez você cego. Não volta para lá. Aquela mesa do bar que tu enche a cara de cachaça, é o lugar que te fez cego, está destruindo tua vida. Não volta para lá. É dessa forma que Deus quer trabalhar. Porque não basta somente Deus tirar nossa cegueira. Nós temos que entender que nós temos que nos afastar daquilo que nos faz ficar cego. O cego, ele não vai ver vitória. O cego, ele não vai ver milagre. O cego só fica desesperado. Quer ver? Ele fala que eu fico nervoso. Quer ver eu ficar preocupado? Eu estar perdido no lugar onde eu não conheço. Irmão, eu ficar no lugar que eu não conheço. Lá eu nem falei com ele nisso. Lá na brincadeira que a gente faz sábado, é no meio do mato, longe. O Alisson já foi lá sábado, no meio do mato. Fui virar a chave do meu carro, nem acendei o painel. De noite, escuro, já todo mundo indo embora. Tinha uns 3 ou 4 pessoas lá. Eu falei, ferrou, o carro não virou. Aí tem um amigo que mexe no carro, tem outro amigo que vende bateria. Chegaram os dois para me ajudar. Graças a Deus estava lá. Eu falei, ferrou, como é? Se meu carro está aqui até amanhã, já não fica mais aqui. No mínimo está todo depenado. Aí eu falei, agora ferrou, agora estou ferrado. Aí o amigo meu falou, não, pastor, sem nada não, teu carro não acendeu o painel, acendeu lá, não. A bateria está frouxa aqui no parafuso aqui. Depois só aperta, tu apertou nem eu, porque eu não tenho chave nenhuma, mas eu vou no meu mecânico apertar. Aí ele falou assim, ó, a bateria está frouxa aqui, eu vou apertar aqui, eu acender lá no carro lá. Quando ele apertou lá, pum, a bateria acendeu. Agora pergunta tu como é que eu estava já ali. Meu carro todo apagado, eu no meio do mato, não dava nem para empurrar, porque a estrada era longe para burro. Eu falei, rapaz. Aí o amigo mexeu, botou o carro para funcionar, eu virei a chave do carro, saí de lá, igual a bala. Quer ver eu ficar preocupado, eu estar no lugar, se eu saber onde eu estou? Eu fico preocupado. Está perdido. Tu imagina um cego. Tu imagina uma pessoa cega. Sabe qual é o problema da cegueira? A cegueira, ela não, você não consegue enxergar a solução do problema. A cegueira espiritual, tu passa por situações a qual você não consegue enxergar uma solução para o teu problema. Sexta-feira eu estava no culto lá em Magé. Tinha um irmão que estava quase sem enxergar, estava com a visão quase... A irmã estava lá na frente. O homem voltou a enxergar. Aí ele confirmou que estava enxergando. Estava enxergando direitinho. Aí ele virou e falou para ela assim, eu estou com medo de quando eu for para casa, eu voltar. Ela falou assim, irmão, não sei se o Alisson viu isso na hora lá. Irmão, Deus te curou, irmão. Irmão, Deus te curou, irmão. Ué, então querendo que Deus te cura aqui, tu vai descurar lá na tua casa? Ué, tá doido. Tu tá enxergando aí mesmo? Não, tô enxergando, tá tudo normal, minha visão tá normal. Então como é que você tá com medo de chegar em casa e a visão voltar? Deus é maluco? Ela falou, mas Deus, que Deus é esse que vai te curar aqui e vai fazer você ficar ruim em casa de novo? Sabe qual é o nome disso, irmão? O nome disso chama-se cegueira. Cegueira. Cegueira, falta de fé, cegueira, né? Falta de fé, cegueira. A fé, olha só o que diz a palavra, Hebreus 11, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e que não se veem. O que quer dizer isso?
A fé é a certeza que você vai receber uma coisa pela tua visão aberta espiritual. Porque a fé, você não pega, você não é palpável, você não toca, mas eu tenho certeza que vai acontecer na minha vida, porque a minha visão espiritual, ela está aberta para as coisas de Deus. Se ela estiver fechada, eu estou cego, eu não posso conseguir enxergar. E o que é mais impressionante, a pessoa recebeu, a pessoa ficou curada, mas já falou assim, mas quando eu chegar em casa, quando eu chegar em casa eu vou enxergar melhor ainda, amanhã eu vou enxergar melhor ainda. Quantas pessoas, irmão, chegam aqui, são curadas e no dia seguinte está ruim de novo? Quantas pessoas a dor sai aqui, quantas pessoas são tocadas aqui, mas chegam em casa e voltam de novo? Pode ter certeza, tem uma cegueira embutida nisso aí. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Porque a Bíblia fala que Deus não é para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se eu deixar o diabo me cegar, a coisa vai acontecer na minha vida e eu não vou conseguir reconhecer Deus. E aí se acontece, eu perco. Eu perco. Eu perco. Eu tenho que aprender que o que Deus fala, Ele é fiel para cumprir. O que Deus fez está feito. Só vai acontecer o contrário se eu estiver cego em mim. Se eu estiver cego, se eu entro aqui na igreja, peço para Deus abrir meus olhos, Deus abre meus olhos, mas ao abrir nossos olhos, Ele fala, cuidado para tu não voltar para a mesma situação que te fez cego. Sabe, às vezes, o que nos faz cego somos nós mesmos, na nossa arrogância, na nossa prepotência, no nosso eu, né? Eu tenho nosso irmão Bonito, que ele no monte fala, Senhor, arranca de mim toda a minha jactância, arranca de mim todo o meu eu, arranca de mim. Sabe por quê? Porque o nosso ego, o nosso eu fala mais alto. E aí eu acabo fazendo aquilo que Deus não quer que eu faça, mas eu faço porque eu quis fazer. E aí isso acontece, eu fico cego e o diabo brinca comigo. Eu fico cego e o diabo arrebenta com a minha família. Sabe por quê? Porque eu escolhi ser cego. Nós não podemos escolher ser cego. Nós temos que abrir nossos olhos. Nós temos que enxergar. Eu tenho, irmão, entenda uma coisa, o que Deus quer é melhor do que você quer para você mesmo. A Bíblia fala que tudo que Deus quer é perfeito, suave e agradável. Tudo. A Bíblia fala que o fardo de Deus é leve. Ele manda você trocar, né, o teu fardo pesado pelo fardo dele que é leve e suave. Mas o cego, sabe o que acontece? O cego quer levar seu próprio fardo, pesado e bom não sei o que. Não consegue nem mais carregar, de tão pesado que é o fardo, mas ele não quer trocar com Jesus. Sabe por quê? Ele não reconhece, ele não sabe onde é que está, ele não vê direção, ele não consegue enxergar, e aí fica carregando um fardo desgraçado e pesado, podendo pegar o de Jesus que é leve e suave. Só que para eu pegar um fardo de Jesus leve e suave, eu tenho que estar de olho aberto, eu tenho que estar enxergando. Sabe por quê? Deus não quer que o diabo te pegue. O diabo é covarde, né? Ele é covarde, né? Ele trabalha na covardia. Então Deus não quer que o diabo nos pegue desprevenido. Deus não quer que o diabo nos pegue desavisado. Deus não quer que o diabo pegue assim. Deus, Ele quer que você abra seus olhos, tome a direção correta para que você consiga vencer. Só que aí Deus abre nossos olhos. Só que aí Deus faz a gente chegar e falar assim, olha, não volta mais, hein? Não volta mais. Não volta mais. Não volta mais para a cachaça. Não volta mais para as drogas.
não volta mais para a prostituição, não volta mais para adultério, não volta mais para a safadeza, não volta mais para o roubo, não volta mais para as amizades erradas, não volta mais. Porque se tu voltar, tu volta a ser cego. O cego, ele é presa fácil. O cego, ele não consegue obedecer a Deus. Ele não consegue. O cego, ele muitas das vezes, ele obedece ao diabo, mas não obedece a Deus. Por quê? Porque está cego. Porque ele está cego. O cego, ele não consegue reconhecer nem a voz de Deus e do diabo. É um perigo ser cego. É um risco ser cego. E é hora da igreja abrir os olhos. É hora da igreja, como eu falei aqui, arregalar os olhos. Os anos estão passando rápido. Os dias estão passando rápido. Os meses estão passando rápido. As coisas estão acontecendo e nós precisamos vencer. Aleluia. Nós precisamos vencer. E sabe de uma coisa? Cego não tem como vencer. Cego não tem como vencer. Se você vê cego, cego geralmente está jogado no chão, sentado perto de uma igreja, balançando o copinho com moedinha, pedindo esmola para os outros. O cego vive na mendigância. O cego vive pedindo favor para os outros. O cego vive dependendo de caridade dos outros. No mundo espiritual é assim. No mundo espiritual é assim. O cego não enxerga, o cego não sabe o caminho que tomar, o cego faz o que dá na telha porque ele não enxerga, o cego faz o que ele acha bonito, o que ele acha certo, o cego faz o que ele quer, o cego vai para a direção que ele quer porque ele é cego. E aí ele vive uma vida miserável por ser cego. Só que Deus, Ele nos dá a condição de enxergar. Deus, Ele nos dá essa condição. Como eu falei aqui, no mundo físico, se você chegar para um cego e perguntar para ele: tu quer enxergar? Ô cego, tu quer enxergar? Eu tenho poder para fazer você enxergar agora. Tu quer enxergar? O cego vai se jogar em cima de mim. Claro que eu quero enxergar. Claro que eu quero ver. É claro que eu quero enxergar. Tu acha que eu quero ficar cego a vida toda? Se você perguntar para cego se ele quer ver, é claro que ele quer ver. Só que no espiritual tem uma loucura. Tem muito cego que quer continuar sendo cego. É impressionante como tem gente que é cega. Deus dá a oportunidade de enxergar, mas a pessoa escolhe continuar sendo cega. Está sofrendo, mas está cega. Está gemendo, mas está cega. Está sem direção, mas está cega. E por que está cega? Porque escolheu ser cego. Porque Deus está pronto para abrir os olhos. Não tem como você lutar cego. Entenda isso, irmão. Diz um ditado aí no mundo que o pior cego é aquele que não quer enxergar. Diz um ditado no mundo aí. O pior cego é aquele que não quer enxergar. Sabe qual é o problema? O problema é que tem muita gente que é cega e pensa que enxerga pra caramba. Tem muita gente que é cega, mas acha que está vendo que é uma enormidade. Mas só ela está vendo o que não vê. Porque na verdade é ceguinha, ceguinha, ceguinha. Mas ela acha que está enxergando muito longe.
Ela até briga achando que ela tem razão na cegueira dela. Nós temos que reconhecer a nossa cegueira e pedir para Deus: Senhor, faz o que fizeste com esse cego, faz nós enxergarmos, faz nós enxergarmos. Eu não sei que você entrou aqui nessa noite precisando, eu não sei que você entrou aqui nessa noite necessitando, mas uma coisa eu sei: você precisa enxergar que o teu problema tem solução. Sabe por quê? Porque senão você vai continuar sem dormir, porque senão você vai continuar chorando, porque senão você vai continuar gemendo, porque senão você vai continuar chorando. Por quê? Porque está cego, porque está sem enxergar. E quando você começar a enxergar, você vai ter condições de lutar, você vai ter condições de se levantar. Em vez de estar molhando fronha de madrugada sem dormir, você vai estar de joelho dobrado orando e guerreando e falar: Senhor, eu vejo a vitória. O profeta profetiza chuva no lugar que não está chovendo há anos e anos. A Bíblia fala que ele vai para o alto do monte, aí ele dobra o joelho. A Bíblia fala que ele bota a cabeça entre os joelhos e começa a orar. Aí ele manda um jovem estar com ele e fala assim: vai lá na beira do monte e vê se tem alguma coisa. O jovem vai lá, nem sinal de chuva, lá vai para o joelho de novo. Aí ele manda o jovem de novo, vai lá e vê de novo. Não tem não. Dobra o joelho de novo e ora, e ora, e ora, e ora. Vai lá de novo, dá uma olhada lá. E vai lá de novo, não, nada aí. Aí o profeta vai lá e dobra o joelho de novo, e ora, e ora, e ora, e ora. Vai lá de novo e ora de novo. Até que o rapaz veio assim: olha, eu vejo uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem. O profeta veio e fala assim: agora vai lá, desce e manda o povo se preparar, que aí vem chuva. Naragalabaçu, naragala. Eu tenho que enxergar aquilo que ninguém está enxergando. Eu tenho que ver aquilo que ninguém está vendo. E para eu conseguir isso, eu não posso ser cego. Você vê chuva aonde não tem, você vê água aonde não tem. É só para quem não é cego. Você vê vitória aonde só tem derrota, só para quem não é cego. Você vê cura para quem não tem mais cura pela medicina, é só para quem não é cego. Você vê porta aberta onde está tudo fechado, é só para quem não é cego. E os cegos ainda vão te chamar de maluco. Samaria cercou, nós pregamos isso aqui no outro dia. Samaria cercou o povo de Deus. Ben-Hadad estava comemorando, estava comendo fezes, o povo estava comendo fezes e estava comendo cabeça de burro e matando filho, mãe matando filho para comer. O profeta vira e fala assim: amanhã vai ter comida. Aí chega um centurião e fala assim: tá maluco, profeta? Como é? Tá mãe matando filho para comer, gente comendo fezes por aí, tu vem falar que amanhã vai ter comida? Aí o profeta fala assim pro centurião, pro guarda: vai ter e você não vai comer para deixar de ser bobo. Você não vai comer. Sabe por quê? Porque quem enxerga vai ver milagre onde ninguém vê. No dia seguinte teve comida para o povo todo. E sabe o que aconteceu com o centurião? Morreu pisoteado. Ele viu a comida, o povo correu para poder pegar comida e ele morreu pisoteado. O cego não consegue enxergar milagre.
O cego não consegue enxergar a bênção. O cego não consegue chegar aquilo que é no espiritual, não consegue enxergar. Por pior que seja a tua situação, se você não está enxergando hoje ainda solução para o teu problema, nós vamos orar para Deus abrir teus olhos. Nós vamos clamar para Deus abrir teus olhos. Porque aí fora vão tentar fechar teus olhos. É o que fazem comigo a todo instante. Vão se levantar contra, vão falar mentira, vão falar besteira, vão perseguir, vão dizer, vão fazer, vão acontecer, para tentar fazer com que você não enxergue, para tentar fazer com que você não consiga ver. Mas se você falar, Senhor, não me deixa cego, se você não voltar para o lugar que te tirou tua visão, para o lugar que fez você ficar cego, se você ficar na posição, deixa fazer o que quiserem fazer, deixa falar o que quiserem falar, a tua posição é essa, continua, reto, sem curva, sem desvio, tu vai ver milagre, tu vai ver milagre. Eu estou diante de um milagre na minha frente, que é meu filho, onde não tinha mais cura, onde era caixão, só que eu enxerguei aquilo que a medicina não enxergou. Eu vi aquilo que a medicina não viu. Por quê? Porque a única coisa que eu peço para Deus, não me deixa cego. Não me deixa cego. E é o que nós vamos clamar hoje aqui. Chega, nós não temos tempo mais para a cegueira. Nós não temos tempo mais para a cegueira. Como eu falei aqui mais cedo, o tempo está correndo, os dias estão passando, e quem tiver cego, irmão, se prepara, porque o diabo não está brincando de ser diabo. É tempo de nós acordarmos, é tempo de nós enxergarmos, irmos à luta. Porque Deus quer fazer você enxergar aquilo que você ainda não consegue enxergar. E nós vamos orar para você a partir de hoje, você conseguir ver aquilo que o homem não consegue ver. Jairo estava com a filha morta dentro de casa, chegou com Jesus. O pessoal da casa de Jairo começou a vir falar com Jairo: Jairo, deixa Jesus em paz, tua filha morreu, já está todo mundo chorando, já está todo mundo velando o corpo da tua filha, deixa ele em paz, Jesus está cheio de problema, Jesus está cheio de coisa para fazer, deixa Jesus em paz, já acabou, está morta, não tem mais jeito. Jesus olha para Jairo e fala assim: não temas, crê somente. Sabe o que a gente fala para Jairo? Ei, Jairo, enxerga. Eles são cegos, eles veem um corpo morto. O que você vê, Jairo? Naragalamassu, Naragobidá. Eles estão vendo morto, você vê o quê? Se você vê vida nela, nós vamos chegar lá, ela vai se levantar. E já acreditou. E Jesus chegou lá, pegou a menina pela mão e fez ela se levantar com vida. Deus quer fazer você enxergar a partir de hoje aquilo que você não consegue enxergar. Se coloque em pé em nome de Jesus.